Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas, e o vídeo de hoje está recheado de informações do Timão. Vamos falar sobre Gabriel Moscardo, que pode ficar em definitivo no Corinthians e melar a negociação com o PSG. Vamos falar também aí sobre a disputa por Borré. Ainda existe a chance sim do Borré permanecer no Corinthians. Vamos falar também aí sobre Matias Rojas, que dá declarações importantes aí no CT Joaquim Grava. E Luiz Henrique, fiel, esfriaram a negociação pelo jogador? Vou te contar tudo aqui neste vídeo no canal do Corintianeiro, que eu peço para você humildemente para você deixar o seu like, não custa nada, é de graça, é só clicar aí no joinha ou apertar aí no touch do seu celular, você não vai pagar nada e vai me ajudar muito. E para você que não é inscrito, se inscreva no canal do Corintianeiro, porque aqui trazemos informações do Corinthians todos os dias, 11 horas, 11h20 no máximo aí, a gente está postando o nosso vídeo. Fiel, vamos iniciar o vídeo aí falando sobre Luiz Henrique, que era a contratação mais promissora que o Corinthians tinha de dar certo. Luiz Henrique aí, que agora o Real Betis decidiu fazer leilão pelo jogador, e o Augusto Melo já deixou claro que quando envolve leilão, o Corinthians pula fora. Fora também que Real Betis e o jogador aí estava tratando essa negociação com o maior tempo disponível do mundo, e o Corinthians não tem esse tempo. Como eu trouxe no vídeo de ontem, o Corinthians tem que inscrever jogadores para disputar a primeira fase de grupos do Paulistão até o dia 10 de fevereiro. Caso passe dessa data, na fase de grupos o Corinthians não pode inscrever nenhum jogador, apenas depois nas quartas de final. Fiel, o que é importante nessa situação do Luiz Henrique? Que defina de uma vez mesmo para o Corinthians ir atrás de novos ares, ir atrás de novos atacantes. Estamos muito presos em Luiz Henrique, que pode fechar com o Flamengo. Inclusive o Braz já viajou para a Espanha para tentar fechar essa negociação. Não sei se o Flamengo tem esse dinheiro que o Real Betis pede de imediato, que é 18 milhões de euros. O Corinthians este valor não paga. Diz o Luiz Henrique também, e o Real, que no Brasil ele só jogaria no Corinthians. Parece que essa história também não é verdadeira e ele pode fechar com o Flamengo aí, já que o Corinthians meio que desistiu dessa negociação. Por que meio que desistiu? Não é oficial. Porque a proposta do Corinthians está lá na mesa, fiel. Se caso ele resolva aceitar, é aquela proposta ali, o Corinthians não vai aumentar nem abaixar, é aquela proposta fixa. Porém, o mercado da bola anda, porém as coisas têm que andar. Se o caso o Corinthians feche com outro atacante aí obviamente que desiste do Luiz Henrique de vez. Mas é mais um atacante aí que não vai dar certo de vir jogar no Corinthians, aparentemente, tá, fiel? Então aí o Corinthians já pode partir para outro, porque as negociações com o Luiz Henrique esfriaram. Ainda sobre o mercado da bola, é o volante Moscardo, que já estava tudo certo com o PSG, e não deixa de ser uma boa notícia para o Corinthians. Porque o Moscardo estava jogando nesse time do Corinthians totalmente deficitário na era de Duílio Monteiro Alves, na época dessa gestão aí, renovação e transparência, e de renovação e transparência não tem nada. Um garoto jovem que subiu aí para o time profissional e veio fazendo ótimas partidas, não sentiu o peso da camisa do Corinthians. E mesmo com aquele elenco ruim, aquele elenco difícil de assistir, Moscardo era uma das peças que se destacava, o que chamou muita atenção pela sua idade. Moscardo é bem novo e despertou o interesse de grandes clubes, sendo um deles o PSG, que fez uma proposta milionária para o Corinthians aí, mas para pagar dividido, o que já não agradou bem os olhos dessa nova direção. Fora que o Augusto Melo achou que o valor, 20 milhões de euros, pago pelo jogador, pagar parcelado, não foi um valor que agradou aí a nova comissão do Timão. O que aconteceu é que o Moscardo estava contundido, uma contusão no pé, em que chegou lá no PSG, o PSG analisou certo e decidiu não ficar com o jogador, porque existe uma cláusula, mesmo quando você contrata o atleta, por isso que existe os exames médicos antes do jogador assinar, porque eles vão avaliar se o jogador está ok, para aí sim pôr assinatura no papel. Quando avaliaram o Moscardo, descobriram a lesão do jogador, o PSG recuou usando essa cláusula de lesão. Porém, não quiseram desistir do jogador. O Augusto Melo colocou o PSG em xeque, que eu achei muito bom.
Ele disse: se até o dia tal vocês não pagarem, o Moscardo não sai mais do Corinthians. Parece que isso gerou uma certa repercussão lá e parece que o PSG não vai ficar com o moleque. Até o meio do ano já é certeza do Gabriel Moscardo ficar no Corinthians. Então temos até julho aí, até junho, julho, com o Moscardo no timão. Já pode disputar Paulistão, pode disputar Brasileiro. É uma cirurgia simples, não é uma cirurgia complicada. Ele já vinha jogando bem, então não vai ter aquela fase de adaptação. O elenco do Corinthians só melhorou, o elenco do Corinthians só se qualificou e o Moscardo aí com o elenco qualificado deve jogar mais ainda. É o mesmo caso aí de outros atletas que não conseguiam desenvolver um bom futebol e agora com um novo elenco pode ajudar o Corinthians. Mas eu quero que vocês comentem aí, porque a sua opinião é de grande valor para esse canal e eu respondo todos os comentários aqui sem exceção. Comentem que eu vou responder você lá. Por falar em qualidade de elenco com as novas peças que chegaram, é o Matias Rojas, que deu declarações que está muito feliz no Corinthians, que queria estar no timão. Ele gostou muito do sistema de férias dos campeonatos aqui, porque ele falou que nunca ficou tanto tempo de férias assim, deu para ele curtir ao máximo aí, ficar com sua família. Disse que está muito feliz com o acordo que fez com o presidente Augusto Melo para acertar esses direitos de imagem atrasado e que quer estar no Corinthians e que 2024 será um ano diferente. Declarações aí de Matias Rojas, e fiel, não é para menos. Não é um jogador que devemos descartar ou olhar com maus olhos, porque o Matias Rojas, cara, no Racing, ele estava arrebentando na Argentina no Racing, jogando um fino do futebol, despertou interesse do futebol do Sul da América inteiro, que o Corinthians na época disputou sua contratação. Entre poucas coisas boas que a diretoria passada fez, foi a contratação do Matias Rojas. Inclusive, quando ele chegou, ele fez uma estreia sublime, fez uma ótima partida com o Corinthians desfalcado. Depois o jogador não conseguiu engrenar, até porque também Vanderlei Luxemburgo não era um técnico que transpassava confiança. Escalava o jogador nas escalações, nas posições erradas, mas mesmo assim o jogador não conseguiu engrenar no Corinthians e que tem grandes chances de engrenar agora, porque Matias Rojas jogou muita bola na Argentina e não pode ser de uma transferência para outra o cara parar de jogar bola, sendo que ele não tem contusão, não tem nada. Acredito eu, com esse novo elenco do Corinthians para 2024, essas peças, afinal foram aí 6 contratações, o Matias Rojas vai melhorar, assim como o Yuri Alberto também vai, assim como o Fagner vai, que já tá fininho. Temos a chegada do Félix Torres, tá, fiel? Acabou essa novela, já fez exames médicos, já tá, vai apresentar já hoje. Então, temos um elenco qualificado da linha de 4 para trás a meio campos ofensivos e volantes. O que está faltando para o Timão é o ataque. E fiel, eu repito aqui as palavras do Augusto Melo. É lógico que a gente fica na expectativa de vir um grande jogador. É lógico que a gente fica na expectativa do Corinthians fechar com um cara logo. Mas fiel, realmente o Augusto Melo está certo. Calma. São poucos dias na presidência do Corinthians e ele já trouxe o maior patrocínio da América Latina e fez 6 contratações. Temos que aguardar com calma, que ele disse ontem no programa do Benja, em entrevista, que não está com pressa e nem procura grandes estrelas para o ataque. O presidente disse que procura jogadores com a característica do Corinthians, aquele jogador de raça e também que joga um bom futebol. E por isso ele disse que não vai ter pressa para não errar na contratação e também não depende só dele. Essas contratações têm que ser aprovadas pelo Cifute, que é o centro de inteligência e de contratações do Corinthians e análise de risco. Tá, fiel? Então, as notícias do Corinthians que estão bombando aí por enquanto são essas. Quero que você não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque agora vamos falar sobre Rafael Borré. Afinal, corintianeiro, por que o Borré ainda, cara, está em pauta? Porque o Borré jogou o final de semana pelo Werder Bremen como se nada tivesse acontecendo esse final de semana agora. O jogador, quando fecha com um clube de futebol, automaticamente ele se afasta, ele não joga mais. Foi assim com o Matias Rojas, o jogador se afastou e não jogou mais. Foi assim com o Félix Torres, foi assim com o Gá.
Então, com o Borré, não está sendo assim. Ele jogou o final de semana agora. Porque quando você coloca um jogador para jogar com um contrato assinado, corre o risco de lesão e melar o contrato e o jogador não jogar por lá. Então, o jogador automaticamente se afasta, que não é o caso do Rafael Santos Borré, que jogou pelo Werder Bremen esse final de semana. Aliás, não tem contrato nenhum fechado com o Internacional. O Internacional está avançado na contratação do jogador, isso é verdade, mas o Corinthians, informações novas aí, fiel, está na disputa ainda por Borré. Corinthians não desistiu de Rafael Borré e, segundo o jornalista e colunista da UOL, Samir Carvalho, do Café da Setorista, que para mim é um ótimo influencer também, tem muitas notícias positivas do Corinthians, notícias quentes, gosto muito do trabalho de Samir Carvalho, disse que o Corinthians trabalha com o Rafael Santos Borré como uma negociação diferente que o Inter negocia, que pode agradar os olhos aí do Frankfurt, que é o atual clube, que é um clube detentor dos direitos federativos do atleta, e o Werder Bremen, que é o que está emprestado, que tem contrato até o meio do ano. Simplesmente o Werder Bremen está exercendo o seu direito que tem sobre o atleta. Está colocando o jogador para jogar, ele é um bom jogador. O Werder Bremen pagou para ter o jogador até o meio do ano e as cifras financeiras que o Internacional está oferecendo não está agradando o clube alemão para liberar o jogador antes do ano. Ele pode negociar com o Frankfurt, pode negociar com o atleta, mas não negociou com o Werder Bremen. O Werder Bremen não quer liberar o jogador por valores baixos, por liquidez financeira que não agrada. Já o Corinthians está na briga por trás, fazendo uma negociação totalmente diferente. Já conversou com o Frankfurt, o jogador sabe do interesse do Corinthians através de representantes que ele tem no Brasil e tenta negociar de uma forma aí totalmente diferente aí com o Werder Bremen. Então, de repente, o Corinthians pode fazer uma proposta, já que detém aí da maior patrocinadora da América Latina, que agrade o Frankfurt e o Werder Bremen. E o Internacional por si só pode até desistir de Rafael Borré, depois de tanta enrolação com o jogador atuando lá, como se nenhuma negociação estivesse sendo feita. Caso o Rafael Borré venha aí, será a primeira contratação aí da era Augusto Melo. Estamos no aguardo fiel para ver aí o que desenrola nesses próximos dias. Obviamente que o corintianeiro vai trazer aqui para você totalmente aí de forma atualizada. Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Gostaria de agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. Não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. E vai Corinthians!